Olá, tudo bem com você? Eu espero que você esteja muito bem. Vamos começar a trabalhar nossa aula do componente curricular de matemática e hoje eu trago para você as unidades e medidas. Vamos entender melhor? Pois bem, como já apresentado, o nosso tema de hoje do componente curricular de matemática é medidas e comprimento. E já vou fazendo algumas indagações para você. Para que utilizamos as medidas? Pois bem, nós fazemos uso das medidas em diversas situações. Por exemplo, o tamanho do nosso pé para comprar o calçado na medida exata, na numeração correta. O tamanho, a numeração da nossa roupa, para não comprar roupa nem grande nem pequena, mas um tamanho que seja adequado ao tamanho do nosso corpo, ao formato do nosso corpo. E temos também aqui mais uma outra curiosidade e mais um outro questionamento. Você conhece o prédio mais alto do Brasil? Pois bem, estamos falando do Balneário Camboriú. Ele que fica em Santa Catarina, que mede mais de 150 metros. Há quem diga que ele é também um dos mais altos, se não o mais alto da América Latina. Olha outra curiosidade. Observe a criança fazendo comparações de altura com a girafa. Que interessante! Veja que a girafa tem um pescoço enorme. Você notou isso? E por essa razão, ela ganhou vantagem em termos de altura. Mas olha só, nós podemos fazer comparações dizendo: a girafa é mais alta do que a menina, logo a menina é mais baixa do que a girafa. Vou falar para você também sobre unidades de medidas não padronizadas, como, por exemplo, a polegada, o palmo e o pé. Quando eu falo medidas não padronizadas, é porque são medidas que não há um tamanho só. O meu palmo é maior do que o de uma outra pessoa, ou pode ser menor. Então, tem tamanhos diferentes. Mas eu digo para você, há pessoas que fazem essas medidas apenas para ter uma dimensão, uma noção, mas não chega a ser uma medida padrão. Vamos lá? E agora eu vou apresentar para você a régua, que é um outro instrumento de medida. Com ela eu posso medir o milímetro e o centímetro. Também podemos fazer alguns questionamentos sobre as unidades de medidas. Por exemplo, eu posso perguntar para você: qual unidade de medida é ideal para medir a altura de um prédio? Estou falando do metro. E para medir o comprimento de um lápis? Nesse caso, estamos falando do centímetro. E para saber a largura da capa de um livro? Nesse caso, por se tratar de um objeto com uma espessura bastante fininha, nós vamos fazer uso do milímetro. O comprimento do seu dedo indicador. Nesse caso, nós vamos falar do centímetro. E agora, eu vou falar para você um pouco da história da nossa unidade de medida padrão. Com o passar do tempo, percebeu-se que era preciso adotar unidades de medidas padronizadas, e por volta de 1790, o metro foi escolhido como unidade de medida padrão para expressar comprimentos. Você percebeu que interessante? E até agora, nós utilizamos o metro como a nossa unidade de medida padrão. Na próxima aula, damos continuidade ao tema. E aí, você gostou do vídeo? Você notou que a gente está utilizando as medidas em diversas situações? Pois é, nós precisamos estar medindo as coisas constantemente e as unidades de medida nos auxiliam muito nisso. Pense nisso. Aproveite seus estudos, capriche, boas aulas e até a próxima.